Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou a professora Liara, uma das fundadoras da Estude Mais Cursos, e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mitose. Se você ainda não conferiu a aula que saiu na semana passada com a professora Isabela sobre a intérfase, corre lá para assistir porque vai ser muito importante para você entender essa aula aqui. Bom, se você gosta do nosso canal, não se esqueça de já se inscrever, deixar o seu like e de nos seguir nas nossas redes sociais, Papo Cientista e Estude Mais Cursos, que lá a gente está sempre postando conteúdos bem legais e resumos de diversas matérias, tá bom? Então vamos para a aula. Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula. Então, para começar, é muito importante a gente entender o que é a mitose, tá? Principalmente porque depois, na próxima semana, a gente vai postar um vídeo sobre a meiose. Então, é muito importante entender a diferença entre esses dois tipos de divisão, tá? Então, a mitose, ela é um tipo de divisão celular que vai resultar na formação de duas células idênticas, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. Então, uma célula, que a gente chama de célula-mãe, ela vai se dividir e formar uma célula-filha. Então, no final, a gente tem duas células com o mesmo número de cromossomos, ou seja, idênticas. Isso vai acontecer graças ao processo que acontece antes da divisão, que é a intérfase, né? Que, como eu já disse, a professora Isabela explicou sobre a intérfase na aula que a gente postou na semana passada, tá? Bom, então, a divisão celular, ela é dividida em 3 momentos. A primeira delas é a duplicação do material genético, né? Que, como a professora Isabela explicou na aula passada, esse processo é muito importante para que as células sejam realmente idênticas. Porque se a célula não duplica os seus cromossomos, na hora que ela se divide, ela vai ficar com metade do número de cromossomos. E isso não é o certo, né, da mitose. Na mitose, a gente tem uma célula de 46 cromossomos, que são o número de cromossomos de uma célula somática. E quando ela se divide, as duas células que foram formadas vão continuar tendo 46 cromossomos, graças à duplicação do material genético que aconteceu na intérfase. Então, os 46 cromossomos são duplicados lá na intérfase, se tornam 92, e no momento da divisão vai 46 para uma célula e 46 para outra. Por isso que elas ficam ali com o mesmo número de cromossomos e continuam sendo células somáticas, tá? Bom, depois então da intérfase, a gente tem a divisão do material genético, né? Como eu disse, vai metade para uma célula e metade para outra, que é o processo que a gente chama de mitose, tá? E essa mitose, ela acontece em 4 fases que a gente chama, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a gente vai ver um pouquinho cada uma dessas fases, tá? Quais são as características principais que a gente tem que guardar de cada uma delas. E depois da divisão do material genético, a gente vai ter a divisão do citoplasma, que é um processo muito importante também. Como a gente viu na aula de composição celular, no citoplasma estão contidos diversos componentes essenciais para o funcionamento da célula, principalmente as organelas. Então, a gente tem que ter essa divisão do citoplasma, que a gente chama de citocinese, para que cada célula, né, receba ali uma parte do citoplasma. E a citocinese, ela vai acontecer ali na última etapa da mitose, que vai ser a fase de telófase, tá? Bom, então o principal objetivo da mitose é o crescimento e a regeneração de tecidos. As nossas células, né, elas estão sempre morrendo, né? Células velhas, células que podem ter sofrido ali algum dano, elas vão morrendo e sendo substituídas por outras células, graças à mitose. E também, quando a gente sofre algum tipo de machucado, as nossas células vão se dividir para poder regenerar aquele tecido que foi danificado, tá? Além disso, também tem o processo de cicatrização, né? Quando a gente tem ali uma ferida muito grande, muito extensa, vai ser formada uma cicatriz naquele local. E essa cicatrização vai ser também graças à mitose, né? A divisão das células ali que vão ser responsáveis por preencher aquela lesão. Além disso, a mitose também acontece quando o zigoto, né, está se desenvolvendo, lá no desenvolvimento embrionário.
Então, graças às diversas divisões celulares que vão acontecendo, que esse embrião vai sendo formado e ele vai crescendo, se desenvolvendo. Então, a mitose ela é muito importante em diversas etapas da nossa vida. E é muito importante também de ressaltar que a mitose ela acontece nas células somáticas, tá? Então, a gente tem dois tipos de células no nosso corpo, as somáticas e as germinativas. As germinativas nada mais são do que os gametas, né? Seja femininos ou masculinos. E as somáticas são todas as outras células do nosso corpo. E a gente chama essas células de 2N, ou seja, elas são células diploides. A gente vai entender melhor sobre isso no próximo slide. Bom, então aqui a gente tem a diferença entre uma célula haploide, que a gente chama de N, e uma célula diploide, que a gente chama de 2N. Então, como eu falei, os gametas, eles são células haploides, e todas as nossas outras células são chamadas de somáticas, e elas são diploides. E o que isso significa? Uma célula haploide, ela possui 23 cromossomos, ou seja, metade do número de uma célula somática. Então, isso é muito importante, porque a mitose ela vai ser característica das células diploides, somente células com os 46 cromossomos que vão sofrer uma divisão celular por mitose, tá? As células haploides, elas sofrem um outro tipo de divisão, que é a meiose, que a gente vai ver depois na nossa próxima aula. Então, só para ficar claro, a célula diploide, né? Ela possui ali os seus cromossomos, que a gente chama de cromossomos homólogos, né? Porque os nossos cromossomos estão sempre em pares. Então, aqui a gente tem um par de cromossomos. E aí, no momento da intérfase, essa célula diploide vai duplicar os seus cromossomos. Então, eles vão ficar aqui com esse aspecto de xizinho, né? Então, a gente tinha aqui uma perninha. E aqui a gente vai ter duas perninhas em cada cromossomo. E a gente vai chamar cada perninha dessa de cromátides irmãs. Então, é esse processo que vai acontecer lá nas células diploides, tá? Bom, falando então agora das fases da mitose, né? Como eu disse já lá no primeiro slide, nós vamos ter 4 fases principais. Aqui nessa imagem a gente tem incluído a intérfase, né? Que é ali antes da divisão celular, a gente fala que é a preparação da célula para se dividir. Depois a gente tem a prófase. Alguns autores consideram ainda uma fase intermediária, chamada de prometáfase. Depois, a metáfase, a anáfase e a telófase. E aí, nesse processo final aqui da divisão, a gente tem a divisão também do citoplasma, que vai ser o processo chamado de citocinese. E aí, então, a gente tem um ciclo da mitose concluído. E aí, tem um macete para a gente conseguir lembrar a sequência dessas fases da mitose, que é a seguinte frase. Prometo a Ana telefonar. O pró vai ser de prófase, o mete do prometo será de metáfase, Ana de anáfase e tele de telófase. Então, prometo a Ana telefonar. Dessa forma, não tem erro, você sempre vai lembrar qual que é a sequência das fases da mitose. Bom, entrando então agora nas fases da mitose, tá? Vamos falar primeiro então da prófase. O que acontece de importante na prófase? Primeiro, os cromossomos vão começar a se condensar, tá? Eles vão ficar naquela forma de X. Quando eles estão mais condensados é quando eles estão naquela forma de X. Então, eles começam a se condensar. A gente vai ter o rompimento da carioteca, tá? Porque se a membrana ali do núcleo não se rompe, não tem como esses cromossomos, né, serem divididos ali, e uma parte para cada célula. Então, é importante que a carioteca se rompa. Depois, a gente tem a divisão dos centríolos e a formação do fuso mitótico. Os centríolos, como a gente viu lá na aula de composição celular, são organelas, né, que estão presentes ali no citoplasma, e elas vão formar as fibras de fuso, que vão ser estruturas importantes para puxar os cromossomos para polos opostos da célula, como a gente vai ver nas próximas fases, tá? Então, os centríolos começam ali a formar as fibras do fuso, que vão ser importantes para dividir o material genético em duas células diferentes. E, além disso, a gente também tem o desaparecimento do nucleolo. Como a gente viu na aula de composição celular, o nucleolo é uma estrutura que vai estar ali presente no núcleo, que vai ser responsável pela síntese de proteínas, tá? E aí, durante a divisão celular, essa estrutura vai desaparecer. Bom, a próxima fase, então, a metáfase, é uma fase bem rápida,
tá? Nessa fase, o que a gente vai conseguir ver? O grau máximo de espiralização dos cromossomos, né? Que vão estar aqui nessa forma de X. Os cromossomos, né, espiralados nessa forma de X, eles vão se alinhar no centro da célula, que vai ser a formação da placa metafásica que a gente chama. E aí, as fibras de fuso vão conseguir capturar esses cromossomos, né, vão se ligar ali nos cromossomos, para que depois elas sejam, né, eles sejam puxados para polos opostos da célula. Então, na metáfase, a gente encontra a célula dessa forma aqui, com os cromossomos na forma de X, alinhados no centro da placa e unidos ali às fibras de fuso. Além disso, o que a gente tem? A divisão dos centrômeros. O centrômero, né, só relembrando, é essa parte aqui central mesmo do cromossomo, né, que vai ser responsável aqui por unir, está sendo responsável por unir ali as duas cromátides irmãs. Bom, e aí na anáfase, a gente tem o encurtamento das fibras do fuso, né, essas fibras de fuso começam a se encurtar para que as cromátides irmãs, que agora, né, são cromossomos separados, sejam puxadas para polos opostos da célula. Então, né, a principal característica dessa fase vai ser isso. As cromátides irmãs, né, que agora são cromossomos separados, né, cromossomos individuais, eles começam a ser separados para polos opostos da célula. E isso vai acontecer graças à quebra ali, né, das proteínas que estavam mantendo essas cromátides irmãs unidas, né, elas vão ser quebradas, então por isso que elas vão conseguir, né, se separar, cada parte do cromossomo vai para um lado. E além disso, essa movimentação ali das fibras de fuso, elas vão ser facilitadas também por proteínas motoras que vão estar ali presentes no citoplasma. E a última fase, então, a gente vai ter a telófase. Né, nesse momento, os cromossomos já foram, né, já estão cada um em um polo da célula. A carioteca vai ser formada novamente, né, para guardar ali esse material genético. O nucleolo também vai reaparecer e os cromossomos voltam a se descondensar, né, que é a forma normal ali que eles ficam na célula, eles ficam descondensados. E, por último, a gente vai ter a citocinese, né, que vai ser muito importante para poder realmente dividir essas células, né? Para que cada célula tenha ali uma parte do citoplasma e possa ser formada. Então, depois da citocinese, né, a gente tem ali a formação de duas células. A citocinese, ela também é facilitada por proteínas contráteis, tá? Que vai ser formado como se fosse, como se tivesse uma força aqui esmagando esse citoplasma até que, né, ele se reparta e as células se dividam. Bom, pessoal, essa então foi a nossa aula de mitose. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.